Bom, então a aula de hoje a gente vai continuar falando sobre intervalos de confiança. E a gente tinha terminado a aula falando sobre o intervalo para média populacional, no caso em que o sigma é desconhecido. Então a gente tinha feito as contas bonitinho, tinha chegado a essa expressão aqui, né? E a gente tinha até feito um exemplo. Então, o que acontece, né? Só para relembrar o procedimento. O que a gente faz? A gente começa com uma estatística, né? Que no caso é a seguinte, ó, é x barra menos, é o x barra padronizado, tá? Dividido por sigma sobre raiz de n. E a gente nota que, não é exatamente padronizado, porque eu estou supondo que o sigma é desconhecido. Então, vou dividir por S sobre a raiz de n. Deixa eu aceitar lá, porque acho que chegou mais algum. Tá? Então, dividido por S sobre a raiz de n, isso aqui tem distribuição T de student com n menos 1 graus de liberdade. Tá bom? Por que tem distribuição T? Tem distribuição T porque aqui, ao invés de dividir pelo sigma, né, que é uma constante, eu estou dividindo por S, que é o estimador amostral do desvio padrão. Tá? Então, como eu estou dividindo por S, tem uma variabilidade maior, e aí o que acontece é porque tem duas fontes de aleatoriedade, o x bar e o S, e aí então isso tem distribuição T de student. Aí o que eu faço é, eu escolho uma quantidade, que aqui eu estou convencionando chamar de 1 menos alfa, e coloco no centro da distribuição T de student. Aqui essa distribuição é a da T. Eu coloco no centro. Como a T é simétrica, isso vai definir dois quantis, né, de probabilidade, em que o TI é igual a menos o TS, tá? Porque por uma questão de simetria. Então, aqui eu poderia escrever simplesmente assim, poderia escrever T, e aqui eu poderia escrever menos T. Tá? Que o quantil daqui é igual a esse quantil com um sinal de menos, né? Ou, de forma análoga, esse é esse quantil com um sinal de menos. E aí, o que a gente fez? Bom, a gente colocou, tá, quando eu fixei esses quantis aqui, T, esses quantis são pegos de tal forma que fora do intervalo, fora desse intervalo aqui, eu tenho alfa sobre 2 de probabilidade e alfa sobre 2. Então, no caso, a gente estava trabalhando com 1 menos alfa igual a 95%. Se 1 menos alfa era 95%, então o alfa sobre 2 era quanto? Bom, 1 menos alfa é 95, então alfa é 5, alfa sobre 2 é 2,5%, tá bom? São essas partes aqui, ó. Então, é porque o quantil da T vai deixar quanto de probabilidade à esquerda? Vai deixar 1 menos alfa mais alfa sobre 2. 1 menos alfa mais alfa sobre 2, que é 1 menos alfa sobre 2. Então, esse quantil da T, esse cara daqui, ele é o quantil 1 menos alfa sobre 2 na distribuição T de student com n menos 1 grau de liberdade. Tá bom? Bom, então, aí, ok, então é assim que a gente determina o T. Então, a gente vem para cá e coloca o T que satisfaz essa relação aqui. Né? Então, esse vai ser o PS e aqui o TI vai ser menos TS. Tá? Menos TS. Feito isso, aí o que acontece? Como eu vou escrever, né? Quem é o T? É x barra menos μ dividido pela raiz de S2 sobre N. Tá? E aí eu vou isolar o μ no meio do intervalo. Como é que eu isolo o μ no meio do intervalo? Multiplico todo mundo pela raiz de S2 sobre N. E então vai ficar aqui menos T raiz de S2 sobre N. E aqui vai ficar mais T raiz de S2 sobre N. E vai ficar no meio, vai ficar x menos μ. Aí aqui eu pulei uma etapa, tá? Vai ficar x menos μ no meio. Se eu subtrair x nas três partes, eu vou ficar com menos x barra mais menos x barra aqui. E depois eu troco o sinal e deixo o μ. Então, qual é a lição daqui? Eu tenho que isolar o μ no meio, né?
E tudo que não for mi tem que ir para os campos. E aí eu reparo que esses extremos formam um intervalo de confiança. E ele foi construído de forma que 1 menos alfa é a probabilidade de um intervalo conter um verdadeiro valor de μ, tá? Aí alguns pontos, né? Por que eu falo o intervalo conter o valor de μ? Tem gente que fala, 1 menos alfa é a probabilidade do μ estar no intervalo. Tá? Não está errado dizer isso, mas quando você diz que 1 menos alfa é a probabilidade do μ estar no intervalo, dá a entender que o intervalo é fixo e o μ é aleatório. Pelo português mesmo, né? Pela forma como você fala. Mas a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que o μ é fixo, ele é um valor numérico, ele não é aleatório, é um valor fixo referente à população. Mas se você olhar a população inteira, você vai saber o valor de μ. O que é aleatório? O que é aleatório é o x-bar, que depende dos dados que você vai coletar e você coleta os dados aleatoriamente. E o S2, que é a mesma coisa, você coleta os dados aleatoriamente, então é uma função dos dados, então é aleatório. Então, o que é aleatório são os extremos do intervalo. O x-bar não. Desculpa, o μ não. Tá? Os extremos são aleatórios. Então, por isso que, em geral, a gente fala a probabilidade do intervalo conter o μ, porque isso dá a ideia correta, né, de que é um intervalo que é aleatório. Tá bom? Mas, assim, sendo o mais, purista possível, né, as duas frases são equivalentes. Tá? Porque o intervalo contém o μ, se somente se o μ está no intervalo. Então, não faz diferença, né? Uma frase ou outra. A diferença está mais em evitar confundimentos. Então, para evitar confundimentos, a gente diz que o intervalo, e sempre bota a probabilidade do intervalo conter o μ, para que fique claro que é o intervalo que é aleatório, e não o μ, tá bom? E aí aqui eu coloquei os passos, né? Depois esse slide não tinha na aula passada, eu acabei colocando aqui porque eu acho que vai facilitar. Tá? Então eu só enumerei os passos que eu falei com vocês para a construção do intervalo de confiança. O que eu vou fazer? Vou tomar um nível de significância 1 menos alfa, que seja alto, próximo de 1, tipicamente, 95%, mas a gente pode tomar qualquer alfa. Aí para valores grandes de n, a gente tem que aproximadamente vale, né, ou para os dados normais, aí vale que x barra menos μ sobre raiz de S2 sobre n tem distribuição T discriminante n menos 1. Tá? Isso aqui a gente não tem como demonstrar, porque foge do escopo do curso. Né? A gente não tem como verificar que isso é verdade, mas então a gente vai ter que aceitar isso. Tá? Aí o que a gente vai ter que fazer é calcular o valor de t, e aqui nota que eu estou falando só t, não estou falando mais em ts. Tá? É uma outra forma de denotar. Então, calcule o valor de t de tal modo que o menos alfa é a probabilidade de que menos t e t, né, de que a minha estatística x barra menos μ dividido por raiz de sigma 2, de S2 sobre n, esteja entre menos t e t. Eu começo assim. Né? E aí, quem é o valor de t que satisfaz isso aqui? Como essa parte é t de student, né, o valor de tzinho que satisfaz essa igualdade aqui é o quantio que acumula 1 menos alfa sobre 2 de probabilidade na t de student n menos 1, tá? E aí, bom, uma vez que eu descobri o valor de t, eu tenho que manipular essa desigualdade dupla aqui, né, que aparece dentro da probabilidade, de modo a isolar o parâmetro μ no meio. Quando eu faço isso, né, o que vai ficar nos extremos depois de algum algebrismo vai ser esse intervalo de confiança aqui. Tá? Vai ser um intervalo de confiança feito dessa maneira, tá bom? Então, nota que esse intervalo, quem é o centro do intervalo? É o x barra, tá? Então, vou colocar até aqui, vou escrever aqui o intervalo x barra menos t raiz de S2 sobre n, tá? Esse é o extremo esquerdo do intervalo e o extremo direito é assim. Então, qual é a cara desse intervalo? Vou desenhar ele aqui. Qual é o centro do intervalo? Primeira coisa, qual é o centro? Concorda que o centro é x barra? Né? Porque esse intervalo ele é x barra menos uma quantidade, x barra mais a mesma quantidade. Então, é porque o x barra está aqui
Aqui eu tenho x barra mais t raiz de S2 sobre N. E aqui eu tenho x barra menos t raiz de S2 sobre N. Né? Então, esse é o intervalo. Qual é a distância do meio do intervalo até o extremo? A distância é de t raiz de S2 sobre... Ih, o que aconteceu aqui? Droga, acabei... Nossa, como isso aconteceu? Ele fechou a janela. Ah, que bom, deu isso. Estranho. Sobre N, tá? Então, esse aqui é o comprimento, né, da metade no intervalo, e a outra metade é a mesma coisa, né? Porque qual é a diferença entre essas duas quantidades? É t raiz de S2 sobre 2. Então, sobre N, desculpa. Sobre N. Tá? Então, o comprimento do intervalo é t duas vezes t raiz de S2, aqui eu esqueci do 2, sobre N. Tá? É a mesma coisa do que 2t S sobre raiz de N, tá? Porque aí eu tirei o quadrado no numerador. Então, olha só, esse é o comprimento do meu intervalo de confiança, tá bom? Ok, então vamos fazer um exercício. Antes disso, alguém ficou com alguma dúvida, né, em alguma coisa da interpretação ou do procedimento para achar os intervalos? Não? Bom, então eu vou fazer um exemplo para a gente acabar com essa parte e poder prosseguir para a próxima, tá bom? Vamos ir um pouco mais no chat. Então vamos lá, a gente tem um exemplo, a gente tem o seguinte exemplo aqui. Em um estudo dos efeitos do uso de cocaína no período pré-natal sobre bebês, foram obtidos os seguintes dados amostrais de pesos ao nascer. Então, ó, eu tenho uma amostra de tamanho 190, uma média de 2.700 gramas, né? Ou seja, os bebês, em média, pesam 2,7 kg, né? E o desvio é de 645 gramas. Né? Isso com base nos dados que eu coloquei aqui, né? Nessa referência. Então, construa um intervalo de confiança de 98%. Aí aqui eu mudei, tá? Só para a gente não trabalhar sempre com os mesmos valores. Para mim, que é o peso médio ao nascer de todos os bebês de mulheres que usaram cocaína durante a gestação, tá? Então, nota que isso aqui é bem próximo, né? A primeira coisa que nota é que o X-barra é bem próximo do limite para considerar o recém-nascido um subpeso, né? O limite é 2,5 kg. Então, né, essas gestantes que eram usuárias de cocaína, né, elas apresentaram uma média bastante próxima a esse valor limite, ainda superior, né, mas bastante próximo a esse valor limite para se considerar subpeso, né, das crianças, né, dos recém-nascidos. Então, vamos olhar o intervalo de confiança para esses dados. Então, eu tenho N igual a 190, eu tenho X barra observado foi igual a 2.700 gramas, e eu também tenho um desvio de 645 gramas. Tá? Então, como é que a gente faz para obter um intervalo? Primeira coisa, né, tem que obter o valor de T. Tá? Tem que obter o valor de Tzinho. Aí, o que você faz? Bom, vamos lá, vamos olhar o valor de Tzinho. Venho aqui para os passos. Primeiro, tem que tomar um nível de significância 1 menos alfa alto. Né? Então, aqui, o meu nível de significância era de 98%. Essa foi a primeira etapa. Segunda etapa, para valores grandes de N, tá? A gente tem isso aqui, né? Então, o valor de T vai ser o quantio de probabilidade acumulada 1 menos alfa sobre 2 na T de Student. Então, como é que eu vou obter o valor de T? Né? O valor de T
ele é tal que a probabilidade de eu pegar a t de student, ela ser menor ou igual a t, tem que dar 1 menos alfa sobre 2. Tá bom? Vê se não é isso. O valor de t será o quantio de probabilidade acumulada 1 menos alfa sobre 2 na t de student com n menos 1 grau de liberdade. Então, quem é 1 menos alfa sobre 2? Se 1 menos alfa é 98, então a alfa é 2%, concorda? Tá? 1 menos alfa é 98, alfa tem que ser 2%, para somados eles darem 1. Então, o valor de 1 menos alfa sobre 2 vai dar 1 menos 2% sobre 2, que é 1 menos 1%, que dá 99%. Tá bom? Então, o que acontece? O meu intervalo, né, se eu pegar aqui a t de student, tá? Ela é centrada no zero, então o meu valor de t, ele tem que deixar 1 menos alfa para cá, né? Para cá ele tem que deixar alfa sobre 2, e por simetria o menos t vai deixar alfa sobre 2 também, à esquerda. Então, o t deixa quanto de probabilidade à esquerda? Você também pode fazer assim, tá? Então, o t deixa 1 menos alfa mais alfa sobre 2, que vai dar 1 menos alfa sobre 2. Tá? Só para a gente chegar a esse 1 menos alfa sobre 2 que aparece aqui. Então, beleza. Né? Então, como o t satisfaz isso, então o que acontece? O t vai ser o quantio, né, na t de probabilidade 99%. Aí aqui eu já estou usando o comando do R. Tá? Ele vai deixar 99% à esquerda, que foi a conta que eu fiz. Tá? E qual é o número de graus de liberdade na T? O número de graus de liberdade é n-1. Então vai dar 189. Tudo bem? Então é isso. O quantio da T, 99%. E aqui é 189. Bom? Então, vamos lá. Vamos obter o valor de t aqui no R. Estranho, nunca vi dar isso. Espera aí. Será que ele abriu atrás? Não. Ah, que estranho. Ah, meu RStudio bugou, droga. Tá, vamos fazer então do jeito velho. Depois eu vejo o que é isso. Caraca, se esse negócio não voltar, eu tô ferrado. Vamos lá. Eu vou abrir o R, então. Aí vocês podem fazer no RStudio, tá? Aqui, o R aqui no meu computador, ele abre assim. Parece um programa daquele pro pessoal de computação, né? Mas funciona da mesma forma. Então, eu vou colocar aqui, eu quero o quantio, a gente já tinha visto na aula passada, né? Eu quero o quantio da T. Então, aqui T é igual que enorme, por exemplo. Para achar quantio da normal, fazer que enorme. Para achar quantio da T, eu vou fazer QT, tá? Então, eu quero QT. Qual é a probabilidade? A probabilidade é 0,99. E qual o número de graus de liberdade? 189. Tá bom? Então, isso aqui deu 2,3462. 2,3462, tá bom? Só de curiosidade, vamos fazer o mesmo quantio, tá? Na normal agora. Vamos fazer então Q enorme. Porque se eu tivesse o sigma 2 conhecido, aí eu usaria, ao invés, o que mudaria seria, ao invés do QT, eu usaria Q enorme, como a gente viu antes. Então, se eu for fazer o Q enorme, vamos ver se vai dar parecido. Viu? Deu quase a mesma coisa, né? Aqui eu vou colocar até em parênteses. Q enorme de 99%. Deu quanto? Deu 2,326348.
Então, olha só a diferença, né? Até aqui veio tudo igual, né? Até aqui, não. Ah, não, esse é 3,2, esse é 3,4. Tá, beleza, mudou um pouquinho, mudou mais. Então, ele coincide até a primeira casa decimal. A única diferença é que é na segunda casa decimal 4 e aqui é 2, e aí bom, prossegue, né? Mas por que aconteceu isso? Por que o Q enorme de 99 deu muito perto do QT de 99%? Porque lembra lá, né, que uma T de student com N graus de liberdade vai ser aproximadamente uma normal padrão se o N é grande, né? É só um parêntese aqui que eu estou fazendo, se o N é grande. Né? Então, se o número de graus de liberdade for grande, o RStudio já deu pitaco aqui. Vamos ver se agora ele abre. Não, tá bugado mesmo. Ah, droga, provavelmente eu vou ter que reinstalar ele. Tudo bem. Tá, vou esperar aqui. Para a aula de hoje ele não é estritamente necessário. Eu posso trabalhar tudo aqui nessa janela. Mas, para mim, depois eu vou precisar do RStudio, porque para programar e tal, é muito ruim fazer tudo aqui. Mas tudo bem, isso é um problema meu. Vamos lá. Então era isso, né? Então deixa eu mostrar aqui o que eu estava querendo dizer, era isso. Essa aqui. Então, só para a gente lembrar o que acontece, né? A gente tinha essa figura aqui. Então, quando os graus de liberdade vão aumentando, né, ele vai se aproximando de uma normal. Essa curva preta aqui é a normal, que é quando o número de graus de liberdade é infinito. Tá? Então, quanto maior os graus de liberdade, mais próximo eu estou da normal. Tá? Então, só para fechar o parêntese, eu vou extrapolar, então. Aqui era 189, né? Eu vou colocar 1000. Tá vendo? Ele está ficando mais perto do quantio que veio da normal. Tá? Se eu colocar 10.000, olha só agora como está perto, que enorme. Eu não sei se vocês estão vendo, deixa eu botar só um zoom para ficar maior. Então, olha só o que acontece, né? Quando eu estou com o quantio da T com 10.000 graus de liberdade, esse quantio dá 2,326721. Então, aqui já vai dar, ó, o que é enorme, é 2,3263. Então, ele vai ir até aqui, está coincidindo. Enfim, é só para vocês verem empiricamente aquela relação que eu tinha posto nos slides. Então, tudo bem. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai prosseguir para calcular o intervalo. Deixa eu voltar para pegar a fórmula do intervalo. Então, a fórmula do intervalo é a seguinte, ó, aqui. Então, o intervalo de confiança para mim, e aqui no caso 98%, ele vai ser obtido como x barra menos t raiz de S2 sobre N. Aí aqui eu já vou colocar assim, ao invés de colocar raiz de S2 sobre N, eu já vou tirar o raiz de S2 e chamar de S, dividido por raiz de N. E aqui x barra mais TS sobre raiz de N. E aí, agora, é questão de substituir valores. Né? Tudo bem? Então, o que eu vou obter vai ser, o intervalo vai ser igual a... Quem é o x barra? X barra é 2.700. Então, vai dar 2.700 mais, não, menos, T. Quem é o T? 2,3462, que multiplica S. Bom, aí eu posso olhar até aqui, né? Vamos fazer assim. Que multiplica S, que é 645, dividido pela raiz de N, né? Quem é o N? 190. Então, esse é o extremo esquerdo e o extremo direito fica sendo esse. 23462, que multiplica 645 dividido por raiz de 190. Tá bom?
Tudo bem? Então, aí agora a gente pode calcular direto, né, essa quantidade no R. Vamos lá, vamos fazer 2.700, essas duas quantidades, né? 2.700 menos 2 ponto, 2,3462, que multiplica 645 dividido pela raiz, que é essa aqui, RT, de 190. Então, o primeiro valor deu quanto? Deu 2.590, né, vírgula 214. Então, dá 2 quilos, aproximadamente 2,6 kg, o limite esquerdo. O limite direito, aí eu não vou escrever de novo, vou apertar para cima, que aí ele já recupera o último comando que eu escrevi, e vou botar um mais, tá? Então, aqui deu 2.809,786. Tá? Então, algo em torno, o intervalo de confiança me deu algo em torno de 2,6 kg e 2,8 kg, tá? Para essas mães usuárias de cocaína. Tá? Quer dizer, para o peso dos bebês recém-nascidos dessas mães foram usuárias de cocaína, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, nesse procedimento? Alguma coisa não ficou clara? Alguma passagem vocês querem que repita? Ah, tá, tranquilo, beleza. Bom, então, pessoal, é isso. Aí, como é que eu interpreto esse intervalo, né? Porque a gente calcula o intervalo e pronto, a questão acabou, né? Não, na verdade, calcular o intervalo é fácil. O que a gente precisa sempre treinar é a interpretação, né? Então, qual é a interpretação? Esse intervalo de confiança é para mim, que é a média dos bebês, do peso dos bebês recém-nascidos de mães na população inteira, né? De mães com cocaína na população toda. Então, como esse número a gente não consegue calcular, porque a gente não consegue medir, né, para todas as mães da população, o mesmo que consiga, né, quando tiverem novas mães, vai mudar o valor da média. É o MI, né? Aí o que acontece? A gente vai interpretar da seguinte forma. Então, ó, esse procedimento que eu fiz, que a gente fez aqui, ele vai me dar intervalos que contêm o verdadeiro valor de Mi 98% das vezes, tá? Para 98% das amostras. A amostra que eu colhi em particular me deu esse intervalo, tá? Então, eu confio, né, com um nível de confiança de 98%, que o verdadeiro valor de Mi está compreendido entre esses dois valores, tá bom? Tá? Então, com um grau, se eu fosse escrever, né, com um grau de confiança, ou nível de confiança, tanto faz, né, de 98%, acredita-se que o intervalo aí aqui vou colocar qual foi o intervalo obtido, né? 2590,214, 2809,786. Então, com esse grau de confiança de 95, de 98%, acredita-se que o intervalo contenha o valor médio de todos os pesos de recém-nascidos, né, que é o mínimo de recém-nascidos. O Mi é o valor médio de todos os pesos de recém-nascidos, de mães usuárias de cocaína na população. Tá?
Então, a interpretação do intervalo fica sendo essa, tá bom? Então, nota que agora eu não estou só substituindo o x barra por μ. Eu estou dizendo assim, estou usando o x barra, que é 2.700, para estimar o μ, então vou dizer, o μ deve ser 2.700. Não. Agora eu estou dando uma informação bem mais rica, né? Estou dando um intervalo que, com alta probabilidade, ele contém o verdadeiro valor de μ. Né? Então, já é uma coisa que está levando em conta a incerteza, né, quando eu vou estimar o x bar, o μ pelo x bar. Se você notar, né, o x bar, que é 2.700, ele vai estar exatamente aqui no meio. Tá? Ele está exatamente no meio do intervalo. E ele vai estar por causa dessa forma aqui. Ó. O intervalo é sempre x barra menos alguma coisa, x barra mais a mesma coisa. Tá? Então, no centro do intervalo está o 2.700. Aqui ele fica invisível, mas nas contas dá para ver claramente. Então é sempre assim, o x barra no intervalo de confiança para a média, ele vai estar no centro do intervalo. Tá bom? Bom, era isso que eu queria falar para terminar a parte de T-Student e de intervalo de confiança para a média populacional, tá bom? E aí eu tenho que perguntar para vocês, todo mundo tem o R para poder fazer essas contas? Todo mundo consegue fazer essas contas aí no R? Porque senão eu vou ter que falar com vocês da tabela da T. A tabela da T é mais chata de usar. Não é difícil, mas enfim, é um pouquinho diferente, a tabela é mais limitada. Como eu acho o R bem mais fácil, então eu estou fazendo por default pelo R, tá? Mas eu preciso saber, alguém não tem como acessar o R para poder fazer essas contas? Tá? No caso, o R a gente usou para obter os quantis, tá? A gente usou para obter o valor de T, nessa etapa aqui. Nessa etapa. Tá? A T-Student é tabelada, então a gente pode fazer isso na tabela, mas aqui no R é muito mais rápido, muito mais fácil. E a tabela é bem menos completa. Porque, na verdade, essa tabela vai ter uma linha para cada grau de liberdade. Então, nem todos os graus de liberdade vão estar na tabela, e nem todos os quantis também vão estar na tabela. Beleza, então vou prosseguir assim, tá bom? Se depois, lá na frente, alguém me disser que não tem como, aí eu vejo como que eu faço para encaixar um tempinho para ensinar como é que faz pela tabela. Talvez eu grave um vídeo só para fazer isso, tá bom? Mas, a princípio, não é a ideia. A princípio, a ideia é a gente fazer no R, que é muito mais tranquilo. Bom, então, pessoal, isso é como a gente faz intervalos de confiança para a média populacional, tá? Então, não é muito difícil, basta você olhar na fórmula, né? Substituir os valores. A única coisa que é um pouquinho mais complicadinha é o T, mas mesmo assim não é difícil, é só você fazer o quantio de probabilidade 1 menos alfa sobre 2 à esquerda e pronto, achou o valor de T. Tá? Então, o mais importante é entender a interpretação dos intervalos de confiança. Então, vamos olhar aqui, aula 10. Nessa aula a gente vai continuar falando de intervalos de confiança e a gente vai falar de intervalos para variância e para o desvio padrão, e a gente também vai falar de intervalos para proporção, tá? Para uma proporção populacional. Então, por exemplo, se eu fosse olhar no caso das mães, né? A proporção de mães que têm bebês nascidos com sobrepeso, com subpeso, né? Que tem os bebês recém-nascidos com subpeso. Então, isso é uma proporção, né? Tipo, sei lá, 5% das mães numa população específica, né? Tem filhos com menos de 2,5 kg. Tá? Então, essa proporção eu também posso fazer intervalo de confiança para ela. O caso que a gente mais vê intervalo de confiança para proporção é em pesquisa eleitoral. Quando vocês veem aquelas coisas assim, né, nas eleições o candidato X tem tantos por cento vai ter tantos por cento dos votos válidos com margem de erro, é sempre de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, né? Esse intervalo, né, com essa margem de erro, ele está ali representando um intervalo de confiança. Tá? Então, é a situação mais comum de ver intervalo de confiança para proporção, eu diria, nesse caso de eleição, de pesquisa eleitoral. Tá? Bom, então vamos lá, vamos ver
Vamos ver a construção do intervalo de confiança para sigma 2. Então, nota que aqui a gente fez o seguinte: se a gente tiver uma população normal, vou dizer assim, se x for normal com média mínima e variância sigma 2, a gente já viu como constrói intervalo de confiança para a média, né? Ou então, analogamente, se eu não tiver normalidade, eu sempre posso dizer que existe um valor esperado para a variável aleatória que eu estou olhando, tá? Isso entre aspas. Teoricamente, dependendo da variável, às vezes não tem valor esperado, mas a gente não vai tratar desses casos patogênicos aqui, não. Então, o valor esperado de x igual a μ e variância de x igual a sigma 2. Tá? Então, a gente tem esses dois mundos aqui. Esse mundo, quando eu tenho normalidade, e eu tenho esse mundo quando eu não estou lidando necessariamente com uma variável aleatória normal. Tá bom? Então, a gente já mostrou como faz o intervalo de confiança para esse valor, mas eu também vou estar interessado, às vezes, né, em estimar a variância populacional. Ou o desvio também, né? Ou o desvio sigma. E estimando a variância, eu automaticamente estou estimando o sigma, né? Basta tirar a raiz da minha estimativa. Então, tá? O que a gente vai ver agora é como fazer um intervalo de confiança para sigma 2. Então, o que aconteceu? Quando a gente estava falando de μ, a gente tinha uma estatística, eu vou colocar aqui em azul e já vou apagar. A gente usava essa estatística aqui, que era S sobre raiz de n, tá? E eu disse para vocês que isso era uma t-student com n menos 1 grau de liberdade, se o n for grande ou se os dados forem normais. Tá? Nota que, aí qual era o procedimento? Eu tinha que isolar o μ, né? Dentro, né? Eu criava uma probabilidade tipo essa, isolava o μ dentro e jogava o resto dos lados. O que estava dos lados era o intervalo. Então, essa estatística não vai servir para eu calcular um intervalo de confiança para o sigma 2, né? Porque não aparece sigma 2 aqui para eu isolar no meio. Eu tenho que usar outra estatística. Então, a estatística que eu vou usar, eu vou colocar até aqui, é a seguinte, né? Então, eu vou escrever se x ou se, sei lá, o xis, né? Vou colocar assim, são normais. Aí aqui, ou se n, que é o tamanho de amostra, é grande, então acontece o seguinte: eu tenho n menos 1, S2, sobre sigma 2, tem distribuição Qi quadrado, com n menos 1 grau de liberdade. Tá? Essa distribuição aqui se chama Qi quadrado, né? Qi quadrado. E esse valor que está embaixo é o n menos 1, que é o número de graus de liberdade. Tipo a t também, que tem número de graus de liberdade. Então, essa distribuição chama Qi quadrado, ou do inglês ela chama Qi square. N menos 1, tá? De novo, né? Isso não tem como demonstrar para vocês, vai ser muito pesado, tá? Então a gente não vai fazer. Mas a gente vai ver que é bem simples de obter um intervalo de confiança, tá? Vamos ver como é a cara, né, dessa distribuição Qi quadrado. A Qi quadrado tem esse jeitão aqui. Ela não é simétrica, né? Então isso aqui é um ponto importante a ser notado. A Qi quadrado não é simétrica. Então, eu não posso mais fazer aquela coisa de pegar um quantio e colocar o menos no outro, né? Então, pegar dois quantios aqui, esse, e dizer, esse aqui é menos esse. Não, isso não é verdade. Além disso, isso aqui é Qi quadrado, eu devia colocar completo, né? Qi quadrado não é simétrico. Com qualquer número de graus de liberdade, vou colocar aqui G.
número de graus de liberdade. Aqui quadrado G não é simétrico. E, além disso, né, aqui quadrado G, ela vai ser sempre positiva. Tá? Então, é diferente da normal e é diferente da T-Student. Tá? Ele tem essa característica de ser sempre positivo. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer, né? Qual é o procedimento? O procedimento vai ser o seguinte. De novo, eu vou colocar... Deixa eu só dar um zoom aqui, que eu acho que vai facilitar ver a figura. Como é que eu faço o meu intervalo? Eu pego aqui quadrado, é bem parecido com o que a gente fazia antes. Coloco 1 menos alfa no meio do intervalo, e nas bordas vai sobrar quanto? Vai sobrar alfa sobre 2, tá? Esse 1 menos alfa é o meu nível de confiança, por exemplo, 1 menos alfa igual a 95%, por exemplo, tá? E aí ele vai deixar alfa sobre 2 à esquerda, alfa sobre 2 à direita. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar quem é o quantil inferior daqui quadrado e quem é o quantil superior daqui quadrado, tais que a probabilidade, né, da minha variável aleatória n-1 S2 sobre sigma, né, estar entre esses dois valores, essa probabilidade tem que ser 1 menos alfa, tá? Então, isso determina os quantis aqui. Então, eu tenho 2 quantis para procurar agora, tá? Então, como é que a gente faz isso, né? Então, eu vou fazer o primeiro deles. Então, o que acontece? Eu vou ter, pela figura, né, qual o percentual à esquerda do que quadrado i, né? Então, a probabilidade à esquerda do que quadrado i, vou colocar assim. Eu vou dizer o seguinte, ó, se y tem distribuição que quadrado, eu vou colocar n menos 1, então, né, a probabilidade do y ser menor ou igual ao Q2i, né? Aqui eu vou chamar isso aqui de y, só para não precisar ficar escrevendo toda hora essa expressão. Se isso aqui é y, tem distribuição aqui quadrado, n menos 1. Tá? Então, y tem distribuição aqui quadrado, n menos 1. Então, a probabilidade de y ser menor do que esse valor vai ser alfa sobre 2. Né? E a probabilidade do y ser menor ou igual ao quantil superior vai ser 1 menos alfa sobre 2, tá bom? Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa, né? Eu vou ter que fazer um Q quadrado, né? Tipo, antes eu fazia QT para achar conteúdo T, ou Q enorme para achar conteúdo normal. Para achar conteúdo aqui quadrado, é QX, tá? Então, Q quadrado I é igual a... Esse cara aqui é o quantil de probabilidade alfa sobre 2. Então, esse cara aqui é o meu QX, tá? Assim, talvez não dê para escrever, para entender direito. É QX, não é? E aí eu coloco, né, a minha probabilidade e também coloco o número de graus de liberdade. Tá? Então, é bem similar ao QT, né? É bem similar como você acha os quantis. Você bota primeiro o quantil de probabilidade acumulada, né, a probabilidade acumulada, desculpa, e depois coloca o número de graus de liberdade. Bom, e de forma análoga, só pulando para o próximo papel, né, eu tenho o Q quadrado S, vai ser o QX, né, 1 menos alfa sobre 2, n menos 1. Tá? E agora eu vou deduzir um intervalo para vocês, tá? Para a gente ver como é que vai ficar o intervalo de confiança. Para logo depois a gente fazer o exemplo. Então, vou colocar aqui a expressão. Como é que era a minha expressão? Né? Era n menos 1 S2 sigma 2 segue Q quadrado. Então, eu vou começar da mesma forma. Eu vou colocar a minha expressão aqui no meio, n menos 1 S2 sobre sigma 2, e vou dizer, a probabilidade dele estar entre os meus dois quantis é 1 menos alfa. Aí determina o valor desse cara, determina o valor desse cara daqui, e agora eu tenho que isolar o sigma 2 no meio. Como é que eu isolo o sigma 2 no meio? Bom, eu tenho que me livrar do numerador.
Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir por n menos 1 S2, de todos os lados, né? Tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Então, vai ficar, quando eu dividir por n menos 1 S2 desse lado, vai dar aqui quadrado i sobre n menos 1 S2. Aqui vai sumir, então vai ficar só 1, né? Quando eu dividir o numerador por esse valor. E aqui, quando eu dividir por esse valor, vai dar aqui quadrado S sobre n menos 1 S2. Tá bom? E agora, aqui eu fiz escrevi errado, aqui deveria ser I e aqui deveria ser S. Aí agora o que eu vou fazer? Eu noto o seguinte, ó, aqui o sigma 2 ele já está quase isolado no meio, né? Falta pouco para ele isolar no meio. O que falta? Se eu pudesse, né, inverter a ordem, né, colocar todo o denominador, para cima e o numerador para baixo, eu ia conseguir isolar o sigma 2, né? E eu posso fazer isso? Bom, eu posso, né? Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu tiver 2t, vou colocar aqui 1/10 menor do que 1 sobre 20, que é menor do que 1 sobre 30, tá? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar tudo para cima, né? Eu vou pegar aqui e elevar a menos 1 dos três lados. Quando você eleva a menos 1, o que você faz é inverter o que era o numerador passa para baixo e o que era o denominador passa para cima. Então, eu vou obter 10, 20, 30. Aí, como é que fica a desigualdade agora? Né? 1/10 é menor que 1 sobre 20, que é menor do que 1 sobre 30. Né? Aí, não, é o contrário. Nossa, hoje está complicado. Deixa eu escrever com um pouco mais de espaço. Vou escrever até aqui embaixo. Então, eu tinha o seguinte, eu vou colocar 1 sobre 10. 1 sobre 10 é maior, aí eu tinha escrito errado, do que 1 sobre 20, que é maior do que 1 sobre 30. Né? Se você tem uma parte para dividir para 10, vai dar mais do que se você tem uma parte e dividir para 20. Então, o sinal da desigualdade é assim. Se eu inverter, né? Colocar o denominador para cima, qual vai ser a nova relação? 10, 20, 30. E agora eu tenho que escrever assim, ó, 10 menor do que 20, menor do que 30. Ou seja, daqui para cá, eu tenho que trocar os sinais. Tá? A desigualdade. E aí acabou. Aí o que quadrado vai estar entre n menos 1 S2 que quadrado I e n menos 1 S2 que quadrado S. Tá? Então, essa é a forma do intervalo de confiança. Tudo bem? Tá? Alguma dúvida, pessoal, nessas contas aqui? Tá? Bom, se não, então vamos continuar, né? Então, essa é a expressão que eu obtive para o intervalo de confiança de 1 menos alfa por cento para sigma 2. Então, eu vou escrever aqui, ó, o intervalo de confiança para sigma 2 com confiança 1 menos alfa. Esse intervalo, ele é dado por... Aí, bom, no intervalo, primeiro a gente tem que colocar o menor valor, né? Qual o menor valor desses dois? Não é esse, é esse. Vai ser n menos 1 S2 sobre π quadrado S. E do lado direito, n menos 1 S2 π quadrado I. Tá? Nota que no intervalo de confiança para sigma 2, eu inverto, né? O quantio superior, ele aparece na parte, no extremo esquerdo do intervalo e o inferior no extremo direito. Isso vai acontecer porque esse número é maior do que esse aqui. Se você olhar na figura, o quantio superior é maior do que esse. Como o numerador é o mesmo, esse número aqui vai ser menor do que esse número aqui. Então, por isso que ele cai na esquerda.
e esse aqui na direita. Tá? Então, esse é o intervalo para sigma 2. Bom, vamos ver então, agora eu vou escrever aqui minha relação, né? 1 menos alfa igual a T, N menos 1, S2, dividido por Q quadrado I, né? Q quadrado é S, isso é menor do que sigma 2, que é menor, eu estou escrevendo daqui para cá, então esse cara é menor que sigma 2, que é menor do que esse outro aqui. E se eu quisesse um intervalo para sigma? Né? E se eu quisesse um intervalo para sigma? Como é que eu ia fazer? Então, se eu quisesse um intervalo para sigma, eu teria que isolar aqui o sigma, e não sigma 2. Né? Sigma é o desvio padrão populacional. Mas aí, como é que eu posso fazer para fazer aparecer o sigma aqui? Basta tirar a raiz dos três lados. Né? Essa quantidade é positiva e essa também, então eu posso tomar a raiz. Então, é muito fácil obter um intervalo de confiança para sigma, a partir do intervalo para sigma 2. Basta tirar a raiz de todo mundo. Então, aqui... Tá? Então, se eu quisesse fazer um intervalo de confiança para sigma, com confiança 1 menos alfa, eu teria um intervalo igual ao intervalo anterior, só que colocando raiz nos dois extremos. Tá? E aqui, n menos 1, S2, e quadrado, I. Tá bom? Não, é um procedimento bem simples, né? Basta chegar aqui, colocar a raiz e pronto. Né? No próximo slide era o que eu ia fazer. Eu fiz ele tudo de novo, né? Eu deduzi o intervalo todo de novo, mas não precisava. Basta chegar aqui e calcular a raiz de todos os lados. Tá? Então, ó, essa é mais outro intervalo que eu tenho que anotar. Esses dois, tá? Que é o intervalo de confiança, 1 menos alfa para sigma 2. É dado dessa forma. E o intervalo de confiança, 1 menos alfa para sigma, é dado dessa outra forma. Vamos fazer um exemplo, tá? Que é o das pinças do escorpião. Mas, antes disso, alguém ficou com alguma dúvida? E se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Pode me interromper. Se eu não estiver entendendo, aí eu volto, explico outra vez. Tá? Então, vamos fazer um exemplo para ver se a gente consegue, para praticar, né? Como é que faz isso na vida real, né? Com um conjunto de dados. Na vida real, entre aspas, né? Porque esses conjuntos de dados quase sempre são coisas construídas didaticamente e os valores são meio que inventados. Né? Então, vamos lá. Vamos olhar para o exemplo das pinças do escorpião. Então, a gente coletou uma amostra de tamanho n igual a 10, é o mesmo exemplo que eu estava tratando antes. Aí a gente observou x barra igual a 48,2, e a gente também observou S2 igual a 2,917. Tá? Lembra que lá na aula passada esses valores estavam diferentes, né? Não estavam batendo com aqueles 10 valores amostrais da amostra que eu tinha colocado no slide. Aí eu refiz isso, tá? E coloquei aqui os valores que eu obtive calculando a média daqueles dados que estavam lá. Então, se vocês olharem o slide da aula passada, ele já vai estar corrigido com essa informação nova. Tá? Então, a gente coletou uma amostra de tamanho n igual a 10, né? E observou o x barra e o S2. Aí, então, vamos fixar, né, nível de confiança 1 menos alfa igual a 95%. Tá bom?
Então, se eu tenho 1 menos alfa igual a 95%, aí eu vou colocar aqui o meu gráfico daqui quadrado. Ele é assimétrico, é algo assim, né? E ele para no zero. Então, aqui eu tenho o meu primeiro quantio, que é o QI, e aqui eu tenho o meu segundo, que é o QS, tá? Essa letra aqui a gente lê como QI, tá? CHI. Então, aqui eu vou ter, no meio eu tenho 95%, então, na direita eu tenho 2,5%, e na esquerda eu tenho 2,5%. Tá? Com 2,5, 2,5, 95. Bom, e aí, como é que eu faço, né? Então, como eu já sei que o Q2i deixa 2,5%, então eu posso escrever Q2i igual ao quantio daqui quadrado, ou seja, QX, né, de 2,5%, tá? Ou 0,025. E os graus de liberdade? Né? Bom, os graus de liberdade, n-1. Né? E aqui eu não coloquei a distribuição. Depois eu vou colocar, tem que consertar isso e colocar nos slides. Porque qual é a minha distribuição? Né? A distribuição é a seguinte, é n-1, S2, sobre sigma 2, tem distribuição aqui quadrado, n-1. Então, aqui vai entrar o número de graus de liberdade igual a n-1, que no caso é 9. Então, vamos lá para o R para a gente obter esse quantio. Então, qual é a função do R? Q square, né? Então, QX, 0,025, 9. Então, eu quero o quantio que deixa 2,5% de probabilidade à esquerda, com 9 graus de liberdade, que são os meus 10, né? Menos 1. Então, deu 2,700. E agora, vamos lá, para achar o Q2S. Esse cara vai deixar quanto de probabilidade à esquerda? 95 mais 2,5%. Então, ele vai deixar ele vai deixar 0,975 à esquerda. E o número de graus de liberdade, 9. Tá? Então, isso vai me retornar o seguinte valor. Agora eu quero 0,975. Então, me deu 19,023. Tá bom? Beleza. Então, de posse disso, né, eu já consigo calcular o meu intervalo de confiança. Deixa eu só voltar para o slide para ver se era o intervalo para sigma ou o intervalo para sigma 2. Então, ó, nota que aqui está a mesma coisa que eu fiz. Ó. O P de y menor do que isso tem que ser 0,025, o P de y menor do que o segundo 0,975. Então, eu coloquei aqui o Px, né? Aqui na verdade deveria ser aqui. Coloquei errado. Depois eu conserto no slide. Px. Então, o intervalo de confiança para sigma 2 vai resultar no seguinte. Então, essa é a fórmula. Então, eu vou escrever aqui. Vou até separar, botar uma nova linha. Um IC para sigma 2 com probabilidade de 95%, confiança de 95%, ele vai ser n-1 S2 sobre o quantio superior, n-1 S2 sobre o quantio inferior. Isso aqui vai me dar o seguinte, né? Agora eu tenho que substituir os valores. Então, isso vai dar n-1. O n era, eu vou deixar assim, né? Porque aí fica registrado quais são os valores da amostra. Então, n-1, 9, S2, 2,917, dividido por quem é
esse valor de Q quadrado S é 19,023. Tá? E aqui, no valor da direita, vai dar 9 vezes 2, tá aqui 2,917 sobre... agora tem que dividir pelo QI, né? Pelo QI. Pelo QI. QI foi 2,7. Tá? Então vamos lá, vamos olhar no... Vamos voltar para o R aqui e calcular esses valores. Entendeu? 9 vezes 2,19, não, 917, dividido por 19,023. Então, esse é o primeiro valor. Vai dar 1,38. E o segundo valor vai dar... Agora eu mantenho... O numerador é o mesmo, né? Então, a única coisa que eu tenho que trocar é o 2,7. E aqui deu 9,723. Tá bom? Então, esse aqui é o intervalo de confiança de 95% para o sigma 2. Nota que na minha versão amostral, né, da variância, deu 2,9. Então, está aqui no meio. Isso, em geral, vai acontecer. Tá? O intervalo não vai ser mais centralizado ao redor do S2, como ele era ao redor do x barra, né? A gente está falando do intervalo para a média, porque aqui o quadrado não é simétrico, então não vai estar exatamente no meio. Mas o S2 sempre vai estar dentro do intervalo para o sigma 2, tá bom? Então é isso. E como eu interpreto, né? De novo, 95% dos intervalos que eu construí vão conter o verdadeiro valor da variância populacional, tá? E aí, esse foi o intervalo que eu obtive na amostra em particular que eu colhi. Então, eu tenho uma confiança de 95%, né, de que esse intervalo realmente contém o valor de μ. Tá? O valor de μ não, desculpa, o verdadeiro valor de sigma 2. E se eu quisesse fazer o IC para sigma agora, de 95% de probabilidade? Bom, eu vou notar, né, que o IC para o sigma, pelo procedimento que a gente fez, né, compara o IC do sigma com o IC de sigma 2. É a mesma coisa, só que o do sigma eu tenho que aplicar a raiz dos dois lados. Por quê? Porque o sigma é a raiz de sigma 2. A gente fez a continha bonitinha aqui e mostrou que era só colocar a raiz dos dois lados. Então, o IC de 95% para o sigma é fácil, basta calcular a raiz de 138, raiz de 9,723. Tá bom? Então, vamos lá, vamos calcular isso. Eu quero SQRT, que é raiz quadrada, 1,38. Então, isso aqui vai dar 1,17. E agora o próximo é SQRT de 9,723. Então, deu 3,118, tá? Para manter duas casas decimais, eu vou colocar aqui 3,12. Tá? 3,12. Então, ó, né, nota que bateu aqui com os valores que eu já tinha calculado no intervalo, tá bom? Uma coisa, esses intervalos eu estou sempre denotando com essa chave aqui para fora, mas tanto faz, tá? Eu podia também denotar assim. Essa chave para fora significa que o intervalo é aberto, tá? Podia denotar assim, ou também podia denotar fechado, tá? Não tem nenhum problema. Aqui, no caso, não vai fazer diferença, porque a minha estatística de teste tem uma distribuição aqui quadrado que é contínua, né?
pelo gráfico ó, da densidade, ela é uma variável aleatória, uma distribuição contínua. Então, não faz diferença eu colocar igualdade ou não colocar igualdade. É a mesma probabilidade. No caso do intervalo para mim, é a mesma coisa, porque a estatística de teste... não tem aqui, está no outro slide. Porque a estatística de teste também é uma variável contínua, tá? Então, tanto faz. O intervalo vira assim, que é excluindo os extremos, ou assim, também excluindo os extremos, ou assim, incluindo os extremos. Dá literalmente na mesma, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, nesse exemplo aqui? Algum ponto que não tenha ficado claro? Ou que vocês queiram que repita? Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa no chat. Tá, beleza. Então, vamos lá. Bom, isso conclui, né, intervalos de confiança para média, intervalos de confiança para variância e para o desvio padrão. Então, agora a gente vai ver o último tipo de intervalo de confiança no curso, né? Existem muitos outros intervalos de confiança para outras quantidades, mas aqui a gente vai focar nessas três, tá? Proporção, que é o que a gente vai ver agora, média populacional e variância barra desvio padrão. Tá? Populacional também, sempre populacional. Bom? Então vamos lá, vamos falar sobre o intervalo de confiança para a proporção populacional. E como é que é o caso em que a gente tem que estimar uma proporção? Bom, o caso é o seguinte. Nesse caso, a gente tem que os nossos dados amostrais são variáveis aleatórias x e i, tá? Em que o x e ele pode assumir dois valores. Né, se aquela unidade amostral i tem uma característica de interesse, tá? Ou zero se não tem. Então, por exemplo, se eu estiver falando de eleições, né, o xi representaria o voto do iésimo eleitor. Tá? Então, na verdade não é isso. O xi representaria, o xi seria 1 se o iésimo eleitor votou no candidato que você está investigando. E o xi seria 0 se o iésimo eleitor não votou naquele candidato. Tá? Então, é um caso de bernoulli, né? Porque o xi está indicando se a iésima unidade amostral tem a característica ou não tem. No caso, por exemplo, das ovitrampas, né? Para ver se teve oviposição da fêmea do Aedes, digamos assim. Aí o que você vai fazer? Você vai olhar cada ovitrampa e você vai dizer a iésima ovitrampa, que é o valor de xi, né? Se o xi for 1, é porque houve oviposição naquela ovitrampa. Se o xi for 0, é porque na iésima ovitrampa não teve oviposição, tá bom? Bom, isso aí vai implicar o xi ter distribuição Bernoulli-P, tá bom? Então, beleza. Então, o que acontece? Aqui apareceu a minha proporção populacional. No caso das eleições, seria a proporção de votos, né, que o candidato de interesse que você está olhando tem na população. Né? Seria o percentual de votos válidos na população. No caso das ovitrampas, seria, né, quantas ovitrampas de fato receberiam, qual a proporção de ovitrampas que receberiam ovos das fêmeas de Aedes. Bom, então o interesse é estimar a proporção populacional, que aqui eu coloquei a fórmula, né, caso eu tenha uma população finita, eu consigo, para achar a proporção populacional, basta somar todo mundo, né, somar todos os xis. Esses xis são ou zeros ou uns, né, eles vão ser 1 quando eu tenho a característica. Então, quando eu fazer essa soma daqui, eu vou ter, essa soma vai retornar o número de unidades amostrais, de unidades populacionais que possuem aquela característica. Dividido pelo total de pessoas da população, isso vai dar a proporção de pessoas da população com uma característica. E aí eu posso estimar a minha proporção populacional com a proporção amostral, né? A minha proporção amostral é o P-chapéu, e ela é calculada de forma análoga à proporção populacional. Agora eu vou varrer minha amostra, né? Eu vou varrer os Nzinho valores da amostra,
Vou somar todos esses n's de valores e vou dividir por n. Isso vai me dar a proporção amostral. Da mesma forma, eu vou dar para cada valor amostral, para cada unidade amostral, em que xi é 1, se eu somar todos esses, eu vou estar contando, na verdade, quantas unidades amostrais possuem aquela característica. Tá? Então, ok. Então, eu vou usar o P chapéu para estimar P. Né? Lembrando essa notação do chapéu, né? Chapéu significa estimador de. Então, como eu coloquei P chapéu, isso quer dizer estimador de P. Se eu tiver mi chapéu, isso aqui é estimador de mi. Se eu tiver sigma 2 chapéu, isso é o estimador de sigma 2. Então, por isso a gente denota a proporção amostral por P chapéu. Tá? Então, como a gente pode usar, que estatística a gente pode usar para começar a fazer o intervalo de confiança para a proporção? Bom, eu posso usar o TCL, né? Por quê? Porque o meu P-chapéu, ele é uma média, concorda? Se você olhar aqui para a expressão dele, é a soma do xi dividido por n. Então, né, de certo modo, ele é um x-barra. Só que não é um x-barra bem particular, ele é um x-barra onde os xis são bernoulli. Não é onde os xis são normais, por exemplo. Tá? Então, como ele é uma média amostral, né, essa proporção amostral nada mais é do que uma média, então eu posso usar o TCL aplicado a ela. Né? Então, vamos lá, vamos escrever como se aplica o TCL a essa variável. Então, eu tenho aqui o meu P chapéu, ele vai ser o x barra, né? E fazer o seguinte, eu vou primeiro colocar xi Bernoulli, probabilidade P, e aí o P chapéu, que é uma média, como eu mostrei para vocês, né? Então, se ele é uma média pelo TCL, e aí pelo TCL eu estou supondo que? Eu estou supondo que o N é grande. Que N é esse, né, esse Nzinho? Esse N é o N que compõe aqui o x-barra. O x-barra é uma média de N valores amostrais, então está aqui a dependência do N está dentro do x-barra. Então, o x-barra vai ser aproximadamente normal. E aí, quem é a média de x-barra, né? Como ele é uma normal, eu tenho que colocar aqui, ó, a média de x-barra, vou até escrever assim, média de x-barra, e a variância de x-barra. E agora aqui eu já vou colocar direto quem são esses valores e a gente vai fazer uma continha para verificar. A média de x-barra vai dar P, que é a verdadeira proporção amostral, e a variância de x-barra vai dar P vezes 1 menos P, tá? Dividido por N. Como eu cheguei nessa conclusão? Bom, aí eu vou fazer a conta aqui com vocês, né? Então, eu tenho o seguinte, valor esperado de x-barra. Quem é o valor esperado de x-barra? A gente já viu que x-barra sempre é não viesado para a média, né? Então, o valor esperado de x-barra coincide com o valor esperado das unidades amostrais, porque x-barra é não viesado. E quem é de xi, né? Quem é o valor esperado de cada unidade amostral? Como essas unidades são Bernoulli, a gente já fez lá no início, né, do curso, a gente viu que o valor esperado da Bernoulli é a probabilidade de sucesso P. Então, esse valor esperado é P. Por isso, ó, aqui entrou P como o primeiro parâmetro da normal. Tá? Então, E de x barra igual a P. Agora, vamos ver a variância de x barra. Variância de x barra é quem? A gente já viu, né? Já fez essa conta várias vezes, que a variância de x barra vai dar a variância de xi, né, da unidade amostral, dividido por n, não é isso? Tá bom? Então, variância de x barra é a variância de xi dividido por n. Quem é a variância de xi? Bom, é a variância da Bernoulli P. E a gente também já viu que a variância da Bernoulli é P que multiplica o menos P. Então, deu P, o menos P, dividido por N. Tá?
Então, beleza. Verificamos que, pelo teorema central do limite, a distribuição do P-chapéu é aproximadamente normal com essa média e essa variância. Tá? Ficou alguma dúvida, pessoal, nessa dedução? Ela é importante, ela vai ser central para fazer um intervalo de confiança para proporção populacional, tá bom? Eu fiquei um pouco em dúvida porque você está usando a Bernoulli nesse caso. E na Sim. minha cabeça, a Bernoulli era tipo um caso só. Então, tipo, como você tem uma média, é uma média de mais de um X, porque são mais de é mais de um caso. Ah, sim, é verdade. É verdade. Eu não devia ter escrito aqui, né? Porque, na verdade, eu tenho uma amostra desses XIs. Então, a minha amostra seria um X1, X2, até Xn. Então, cada uma dessas vai ser uma Bernoulli, tá? Cada uma dessas vai ser Bernoulli. Então, X1 é Bernoulli P, X2 Bernoulli P, Xn Bernoulli P. Por exemplo, no caso das eleições, eu tenho XI, o X1 é a primeira pessoa que eu entrevistei na amostra. E aí eu vou marcar lá 1 se a pessoa votou no candidato X e 0 se não votou. Aí no segundo, a segunda pessoa, eu vou marcar 1 se ela votou no candidato X e 0 se não votou. E assim sucessivamente para os N. Foi isso que você perguntou ou era outra coisa? Não foi isso. Eu tinha imaginado isso, só que eu me confundo um pouco nesse caso da binominal com a Bernoulli, porque, tipo, isso parece uma binominal, assim, olhando. Ah, entendi, entendi. Claro, claro, também pode ser uma binomial, sim. Só que Ah, a sim. binomial seria um pouco diferente. Eu posso ver como Bernoulli, se eu ver dessa forma, cada unidade amostral separado, ou então eu já posso ver direto, né, se eu definir, eu não quero usar S para não confundir. Mas se eu fizer assim, ó, somatório de xi, onde vai de 1 até n, isso aqui é o quê? É o x1 mais xn, né? Essa soma aqui, no caso das eleições, né? O que essa soma representa? Representaria um número de votantes do candidato na amostra, concorda? Porque eu Uhum. estaria somando, né? Todos os uns são os votantes do candidato. Então, isso aqui é o número de votos que o candidato obteve. Então, você pode pensar nisso como um número de tentativas e o número de acertos, né? Então, eu tenho N tentativas, e que o que eu estou tentando é achar candidatos que votam, achar eleitores que votam no candidato X, né? Então, eu vou olhar para cada um desses. Quando eu fizer essa soma daqui, eu estou olhando para N tentativas, que são para cada eleitor que eu faço a pesquisa, né, que eu entrevisto. Então, são N tentativas. E a probabilidade de sucesso é P, que é a proporção real de votantes daquele candidato na população. Então, o sucesso seria votar no candidato. Qual é a probabilidade de eu arrumar alguém na amostra que vote no candidato? É a proporção populacional, né, de eleitores daquele candidato na população toda. Então, isso aqui também teria distribuição binomial NP. Tá? Então, é equivalente eu dizer que os xi são Bernoulli P ou dizer que a soma é binomial NP, dá na mesma. Tudo bem? Tá bom. Mas isso é geral, assim, de qualquer caso de Bernoulli e binomial, ou é Sim. particular, assim, desse caso Não, específico? isso aí é um caso geral mesmo. O que acontece? Eu tenho um resultado que me diz o seguinte. Eu tenho um resultado que me diz se eu tiver x, se eu tiver xis I e D, né, independentes e identicamente distribuídos, com distribuição Bernoulli, todos com a mesma probabilidade P, então o somatório do xis, onde I varia de 1 até n, né, que vai me dar isso aqui, x1 mais... Aí não preciso do parêntese, na verdade, mas tudo bem.
Então, x1 mais xn, isso aqui vai ter distribuição binomial, NP. Tá? Então, contanto que cada unidade amostral tenha a mesma probabilidade de sucesso, a soma vai ser binomial. Tá? Então, por exemplo, no caso das ovitrampas, pensando cada unidade amostral sendo uma ovitrampa diferente. Se eu não tiver nenhuma ovitrampa com mais probabilidade de reter uma fêmea para ovipor do que outra ovitrampa, então eu posso dizer que a quantidade total de ovitrampas onde existiu oviposição é binomial. Tá? Agora, se eu colocar uma ovitrampa num lugar que é muito infestado de Aedes, e tiver uma outra ovitrampa num lugar que, sei lá, num lugar que não tem Aedes, sei lá, num bairro em que é frio demais para o Aedes até existir. Então, claramente, as probabilidades não são as mesmas. Então, eu vou ter alguns xis com probabilidade P baixa, outros xis com probabilidade P mais alta. Então, nesses casos, quando somar, aí não vai dar binomial mais. Entendeu? Aí já vai ser uma outra coisa. Mas esse resultado existe, e é esse resultado que mostra que tanto faz você considerar a soma binomial ou considerar todo mundo Bernoulli, tá na mesma. Tudo bem? Tá bom, entendi. Obrigada. De nada. Então, beleza, só para colocar uma observação, né, eu podia chegar na mesma conclusão partindo daqui, partindo da binomial. Por exemplo, se eu fizer E de x barra, como é que eu vou calcular o E de x barra? Eu posso calcular como o valor esperado da soma dividido por n, porque isso é o x barra, é a soma dividido por n. Como esse n é constante, ele sai, valor esperado da soma, e como a soma é binomial, aí o que vai acontecer? A soma sendo binomial, o valor esperado vai dar np, né? Que é o valor esperado da binomial. Dividido por n, viu, deu p. Então dá a mesma coisa. Se você fizer o mesmo raciocínio para a variância, e eu vou deixar só como exercício, né, para você ver. Se você fizer a mesma coisa com a variância, você também vai chegar no P, 1 menos P sobre N. Tá? Então dá para chegar das duas formas. Aqui eu escolhi trabalhar com essa daqui, mas podia fazer direto pela binomial também. Tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu escrever então aqui nessa linha de baixo. Vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse cara aqui, colocar mais uma página. Então isso que eu tinha escrito foi para a linha de baixo, foi para a página de baixo. Então, o que eu cheguei? Eu cheguei no seguinte, P-chapéu tem distribuição aproximadamente, e aqui eu estou invocando o TCL para poder dizer isso, aproximadamente normal, com média P e variância P1 menos P sobre N. Bom? Então, o que vai acontecer? Eu vou poder definir a seguinte estatística. Né? Eu vou definir a estatística Z da seguinte forma. P-chapéu menos P. Eu vou padronizar essa variável aleatória. Então, para padronizar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que subtrair a média e tenho que dividir pelo desvio padrão, que é a raiz da variância. Como eu estou padronizando P-chapéu, então eu tenho que subtrair a média de P-chapéu e dividir pela raiz da variância do P-chapéu. Então, isso aqui vai ser a minha distribuição aproximadamente normal 0,1. Tá? E agora, o que eu vou ter que fazer? Agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que isolar o P no meio do intervalo. Né? Eu tenho que pegar esse P aqui e isolar ele no meio do intervalo. Só que, bom, vamos passar para o próximo slide. Só que o que acontece? A questão é que eu não vou conseguir isolar o P. Se eu deixar assim, eu não consigo isolar o P aqui dentro. E o que eu iria fazer para isolar o P? Eu ia fazer o seguinte, ó, eu ia escrever assim, como ele é normal 0,1, eu ia fazer esse gráfico aqui, né? Aqui está 1 menos alfa, aqui está 1 menos alfa sobre 2, e aqui está 1 menos alfa sobre 2. Aqui eu vou ter um pontil QI, que no caso, aqui eu vou ter um pontil Q e aqui eu vou ter um pontil menos Q. Isso aqui é na normal 0,1. Tá?
E aí eu ia fazer o seguinte, ó, eu ia escrever 1 menos alfa, como ele é a probabilidade de estar aqui no meio, ele vai ser a probabilidade de z, que tem essa expressão, está entre menos q e q, e vai ser a probabilidade de quem é z, p chapéu menos p, sobre raiz de p menos p, sobre n, menor do que q. Aí, o que eu ia fazer? Eu ia querer multiplicar os dois lados por isso tudo aqui para isolar esse p. Então, vai ficar por menos q raiz de p, 1 menos p, sobre n, menor do que... aqui no meio vai dar p chapéu menos p, e aqui vai dar q raiz de p, 1 menos p, sobre n. E agora? Agora eu vou, como eu quero deixar o P aqui, eu vou jogar o P chapéu para o lado. Então vai ficar menos P chapéu, menos Q, raiz de P, 1 menos P, sobre N. Menor do que menos P, menor do que... Bom, eu estou subtraindo o P chapéu dos três lados. Então vai ficar menos P chapéu, mais Q, raiz, P, 1 menos P, sobre N. O último passo agora, como eu quero que P esteja no meio, não menos P, eu vou multiplicar por menos um dos três lados. Quando eu faço essa multiplicação, eu tenho que trocar o sinal da desigualdade, né? Que é aquela história, eu tenho 1 menor do que 2 menor do que 3. Se eu multiplicar por menos 1 de todos os lados, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3. Então, eu posso dizer menos 1 menor do que menos 2? Não. O menos 2 é menor. O menos 2 é maior do que menos 3. Então, trocou o sentido das desigualdades. Então, aqui eu tenho que trocar também. Vai dar P de P chapéu mais Q, raiz P 1 menos P sobre N, menor do que P, menor do que P chapéu, menos Q, raiz P 1 menos P sobre N. Tá? Aí, beleza, eu posso comemorar, né? Agora eu tenho meu P isolado aqui no meio. E aí, beleza, é só substituir os valores, né? Aí é que vem o problema. Qual é o problema? Bom, o P chapéu não é problema. Ele foi o valor que eu obtive na amostra. Esse eu posso substituir. O Q também não. Basta calcular esse contínuo aqui na normal, que é bem fácil. É só eu fazer um Q enorme, 1 menos alfa sobre 2, tá? Isso aí, no R, a gente acha fácil. O N também não é problema. O problema é esse P aqui, né? Como é que eu vou colocar o P aqui? Esse P é da proporção populacional, não tem como fazer isso. Se eu quero isolar o P no meio, porque eu não conheço o valor de P, né, que é populacional, então, se ele aparecer nos cantos, eu não consigo trabalhar. Né? Então, qual é o método? Então, o que as pessoas fazem, né, para conseguir lidar com isso? Fazem uma coisa que é muito bacana, que é pegar aqui e colocar um chapéu nesses caras aqui de baixo. Tá? Então, eles vão fazer o seguinte, ó. Essa padronização para dar normal 0,1 tem que ser essa, tá? Aí, o que você pode fazer? Você pode falar, olha, eu vou considerar que o P chapéu está aproximadamente igual a P. Então, eu vou colocar um chapéu aqui. Isso quer dizer o quê? Que eu vou estimar o verdadeiro P por P chapéu, tá? E aí, beleza, o problema é que quando você faz isso, essa distribuição não é mais normal 0,1, ela é uma outra distribuição, uma distribuição diferente. Tá? Se o N for grande o bastante, não vai ter muita diferença entre essa distribuição e a normal 0,1. Então é isso que motiva as pessoas. Elas falam assim, se eu não fizer isso, eu não consigo obter um intervalo. Então eu vou fazer essa aproximação, né, vou aproximar o P chapéu por P nessa parte só, aqui em cima não, mas só aqui embaixo, porque aí eu boto o chapéu em todo mundo. E quando eu colocar o chapéu aqui embaixo, aí, olha o que vai acontecer. Esse chapéu que eu botei aqui, ele vai vir para cá, né? Porque eu multipliquei tudo daqui para cá para baixo. Eu multipliquei por raiz de P chapéu 1 menos P chapéu. E vai vir para cá também, porque eu vou multiplicar essa quantidade e passar para lá.
E aí, olha só, daqui para baixo, né, é só manter os chapéus, né? Então, essa é uma coisa que se faz, tá? É você estimar o verdadeiro valor de P por P chapéu no intervalo e dizer que esse é um intervalo que tem probabilidade menos alta, tá? Na verdade, não é isso, né? Na verdade, esse intervalo vai ter probabilidade aproximadamente um menos alfa. Porque eu estou substituindo uma quantidade populacional por uma quantidade amostral sem mudar a distribuição, né? A distribuição não está mudando, até porque eu não sei qual é a distribuição quando esse cara daqui, ao invés de P, for P chapéu. Eu não sei que distribuição tem. Se for P, exatamente, tem distribuição normal. Senão, eu não sei qual é, né? Nota que, quando eu antes fazia x barra menos μ sobre sigma dividido por raiz de n, isso aqui tinha distribuição normal 0,1. Aí, quando eu troquei o sigma por s, mudou a distribuição, né? Passou a ser t com n menos 1 grau de liberdade. Só porque eu troquei esse cara que era populacional pela sua versão amostral. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, estou trocando uma versão populacional por uma versão amostral, só que eu não sei qual é a distribuição e mantenho normal, né? Isso é digamos assim, um acolchombramento da estatística, né? Para a gente conseguir construir os intervalos. Não é das coisas mais bonitas, né? Mas é melhor você obter alguma estimativa do que não obter estimativa nenhuma, né? Então, tudo bem. Ó. Essa é a expressão do intervalo de confiança. Coloquei aqui para vocês. Né? P chapéu menos o quantio superior, que é o QS que eu peguei aqui. Né? Então, esse é o menor. E eu acho que eu esqueci de trocar o sinal. Falei para vocês que tinha que trocar a desigualdade. Eu multipliquei tudo por menos 1, mas eu esqueci de trocar. Vamos fazer isso agora. Eu vou trocar. Deixa eu colocar em preto para não confundir. Trocou aqui, beleza. Tá? Então, essa é a expressão para o intervalo de confiança para a proporção, tá bom? Bom, e aí a gente pode notar o seguinte, né? Vamos ver a largura desse intervalo. Com isso aqui eu já consigo construir um intervalo e já consigo fazer minhas estimativas e tudo mais. Então vamos olhar para a largura do intervalo. A largura, que é o L, ela é definida como o quê? Como a diferença entre os extremos do intervalo. Então seria esse valor menos esse valor daqui. Então quando eu fizer esse valor menos esse é P chapéu menos essa parte, e esse é P chapéu mais a mesma parte. Então, o comprimento do intervalo vai ser 2 vezes esse valor daqui. Tá? Então, 2 vezes QS, raiz de P chapéu, 1 menos P chapéu sobre N. Tá bom? Porque o valor que eu estou subtraindo do P é o mesmo do que o valor que eu estou somando. Se você subtrair essa quantidade dessa, você vai ver que vai dar isso. E aí eu olho para essa largura aqui, né, e eu vejo o seguinte, bom, essa largura varia em função de P chapéu. Então, eu consigo mostrar que, vou fazer o seguinte, eu consigo mostrar que P chapéu vezes 1 menos P chapéu é sempre menor ou igual a 1/4, né, para todo P chapéu probabilidade, ou seja, para todo valor de P chapéu no intervalo 0, tá bom? Eu vou mostrar isso aqui muito rápido para vocês, só para vocês verem que não usa nada de muito avançado, mas usa coisas que talvez vocês já tenham esquecido, que é a equação do segundo grau. Isso aqui, se eu olhar como função de P chapéu, né, então aqui eu tenho P chapéu, e aqui eu tenho F de P chapéu, igual a P chapéu, 1 menos P chapéu. Então, isso aqui é uma função quadrática, né? Quadrática por quê? Porque quando eu fizer a distributiva, vai dar P chapéu menos P chapéu ao quadrado. Isso aqui é uma forma quadrática, né? É uma parábola. Como o menos está no quadrado, né? Então a concavidade é para baixo. Quem são as raízes? Bom, as raízes dessa parábola são 0, porque quando P chapéu é 0,
a f de P chapéu vai dar 0 também, porque vai dar 0 vezes 1. Então, 0 é uma raiz, e qual é a outra raiz? Então, a outra raiz é 1. Porque quando P chapéu for igual a 1, essa parte dá 0 e essa vai dar 1. Então, o produto vai dar 0. As raízes da parábola são os pontos que você substitui em P chapéu e dá 0 o valor. Se eu substituir P chapéu por 0, dá 0. Se eu substituir P chapéu por 1, dá 0 também. Então, o meu gráfico dessa expressão P chapéu menos P chapéu está entre 0 e 1. Então, quem é o valor máximo do gráfico? O máximo é atingido no vértice, e o x do vértice é a média das raízes, que é meio. Como a média das raízes é meio, então, esse é o ponto cujo valor no vértice é o mais alto possível. E agora, basta substituir. Né? Se o P chapéu for meio, então, quanto que vale o f de P chapéu? Vale P chapéu 1 menos P chapéu, que é meio, vezes meio, né? Aqui vai dar meio, vezes 1 menos meio, que é meio também, ou seja, 1/4. Então, essa altura é 1/4. Então, olha só, aqui estão todos os valores do produto P vezes 1 menos P, quando P está entre 0 e 1. Quando P chapéu está entre 0 e 1. Então, todos esses valores, para qualquer P chapéu que eu coloque, esses valores vão ser menores ou iguais a 1/4. Então, olha o que acontece. A largura do intervalo vai ser essa largura aqui. E aí, aqui dentro, apareceu a expressão que eu estava avaliando, que era o P chapéu menos P chapéu. Essa parte é menor ou igual a 1/4. Então, essa largura vai ser menor ou igual a 2QS raiz de 1/4 sobre N. E se eu trocar essa parte por 1/4, vai ficar maior, né? Essa parte vai ficar maior do que essa. E aí, o que acontece? Esse 1/4 aqui simplifica com esse 2, porque vai ficar... deixa eu colocar mais uma página, porque vai ficar raiz 2QS, raiz de 1/4 dividido por N. Então, isso aqui vai dar 2QS, raiz de 1/4 dividido por N é 1 sobre 4N. Isso aqui é 2QS, raiz de 1/4, vezes 1 sobre N, que vai ser 2QS, raiz de 1/4, vezes raiz de 1 sobre N. Raiz de 1/4 é meio. Esse 2 cortou com esse, que é essa, raiz de 1 sobre N. Tá? Por que eu fiz isso? Né? Eu fiz isso porque, como a largura do intervalo dessa forma é menor do que a largura do intervalo dessa forma, se eu trocar, ao invés de escrever menos essa expressão, trocar essa parte por 1/4 e essa parte por 1/4, o intervalo vai ficar maior, o intervalo resultante. Né? Então, quando eu troco por 1/4, eu obtenho o meu intervalo. Peraí, acho que aqui era menos. Aqui falta aqui devia ter um 2, eu escrevi errado. Não, 2 não, desculpa. Aqui devia ter um 4. Depois eu mudo isso nos dados. Então, esse intervalo é maior do que esse. E o que aconteceu? Esse intervalo aqui, ele não está com esse problema de colocar um P chapéu numa coisa que devia ser P, né? Porque o que eu fiz aqui em cima, o meu intervalo deveria ser P, e não P chapéu nessas partes. Quando eu coloco P chapéu, eu não estou levando em conta, né, a distribuição. Se eu fizer desse jeito e colocar o meu intervalo dessa forma, o meu intervalo vai ficar maior do que o intervalo de confiança real, né? E dessa forma eu vou estar sendo mais conservador, porque eu vou dizer assim, tá bom, o intervalo exato eu não consigo calcular, porque eu não sei o valor de P, mas eu vou fornecer um intervalo maior possível, né? Que seria se o P fosse igual a meio. Esse intervalo maior possível, ele é mais conservador, porque ele vai ter uma probabilidade maior do que o menos alfa de conter o verdadeiro valor do parâmetro. Então, na verdade, eu tenho 2 intervalos de confiança para proporção.
Um que é não conservador, que é esse aqui. E um outro que é conservador, que é esse de baixo. Tá? Então, vamos fazer um exemplo. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Vou pegar... Deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta enquanto isso. Não? Tá. Então, eu tenho partos prematuros aqui. Então, vou considerar o seguinte: um histórico de partos prematuros em 189 gestantes. Aí aqui está o meu conjunto de dados. Né? E aí eu quero um intervalo de confiança conservador e não conservador também para a proporção de mulheres que já tiveram partos prematuros. Então, aqui eu tenho a minha massa de dados. Tá? E aqui estão os valores, né, dos partos prematuros. Então, a maioria nunca teve parto prematuro e alguns tiveram. Alguns tiveram um parto prematuro, ou dois ou três. Então, como eu quero, para a proporção de mulheres que já tiveram parto prematuro, eu vou fazer o seguinte: eu vou contar todas as ocorrências que são diferentes de zero. Tem essas três, essa. Nossa, bastante, né? Então aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho... Se eu tiver esquecido algum, aí vocês me falam, tá? Então aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? São 7 gestantes que já tiveram pelo menos um parto prematuro. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Então, no total, eu tenho 10 aqui, mais 8, mais 12, eu tenho 20. Então, são 30 mulheres já tiveram algum parto prematuro. Tá? Então, quem seria a minha proporção amostral? Né? A minha proporção amostral de mulheres que já tiveram partos prematuros seria de 30, no total amostral de 189. Então, esse seria o meu fecha-pé. Tá? Então, vamos obter o intervalo de confiança. Primeiro, eu vou fazer o não conservador. Então, aqui, não conservador vai ser o seguinte. A expressão dele era, aí eu vou copiar aqui, P-chapéu menos que raiz de P-chapéu 1 menos P-chapéu sobre N, P-chapéu mais que raiz de P-chapéu 1 menos P-chapéu sobre N. Tá? Então, esse é um intervalo não conservador. Quem é o quê? Aqui faltou definir um nível de confiança. Então, vou colocar confiança de, vamos dizer, 97%. Tá? Confiança de 97%. Então, o meu Q, esse aqui é 1 menos alfa, vai dar 97. Então, de novo, né, o Q vai ser igual ao Q enorme. É sempre 1 menos alfa sobre 2, né? Que aqui, no caso, é 0,0
Aqui, 1 menos alfa é 97, então alfa é 3%, então alfa sobre 2 é 1,5%, então o 1 menos alfa sobre 2 vai ser 0,985. Né? Então aqui é enorme, 0,985, né? E qual vai ser a distribuição? Vai ser normal padrão, né? Ou seja, eu posso colocar só que enorme, 0,985. Tá? Então, se eu vier aqui, vou pedir o meu quinômio, 0,985, que deu 2,17. Tá? Bom, e agora é simples, é só fazer P-chapéu 30 sobre 189. Eu já vou calcular quem é o P-chapéu. P-chapéu 30 sobre 189. Eu posso colocar aqui P-chapéu igual a 30 sobre 189, que vai me dar 0,1587. Tá bom? Bom, e agora é só substituir, né? 0,1587 menos 2,17, que multiplica a raiz de P-chapéu, que é 0,1587 vezes, agora que é 1 menos P-chapéu, já vou colocar direto, tá? Vai dar 0,8413 sobre N. O meu N é 189. E aqui vai ser o mesmo valor, só que com mais. Tá? Então vamos lá, vamos obter esses valores. Então aqui eu tenho igual a 0,1587 menos 2,17 vezes raiz quadrada de dividido por 1,89, 0,1587 vezes 0,8413. Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma besteira. 0,1587 menos 2,17 vezes raiz 0,1587 vezes 0,8413 dividido por 189. É isso mesmo. Então, isso vai dar 0,101. E o de baixo, né? Agora, para fazer o de baixo, é só eu trocar e colocar um mais aqui, né? Que vai dar exatamente essa expressão. Então, 0,21. Tá? Então, o meu IC, eu obtive um IC para proporção com 97% de confiança. Esse intervalo resultou em 0,101, 0,216, tá? Então, só a título para conferir, né? Esse intervalo está contendo o P-chapéu, né? Sempre tem que verificar isso, se o intervalo contém a estimativa pontual. Contém, tá bom? Então, esse é um intervalo não conservador. E o intervalo conservador, como é? Vou colocar mais uma folha. O conservador é muito fácil. É só eu trocar, vou ler aqui. É mais fácil. Ele tem essa expressão. Então, eu vou colocar aqui um intervalo P-chapéu menos
que raiz de 1 sobre 4n, P chapéu menos que raiz de 1 sobre 4n. Então, ó, vou colocar, vai dar o seguinte, 0,1587 mais menos 2,17, que multiplica raiz de 1 sobre 4 vezes 1,89. E aqui, 0,1587 mais 2,17, que multiplica a raiz de 1 sobre 4 vezes 1,89. Tá? Bom, beleza, vamos lá. Para terminar a aula, vou colocar aqui, vai dar menos, isso aqui, raiz quadrada de 1 sobre 4 vezes 1,89. Então, deu 0,079. E aqui do lado direito deu mais 2,17 raiz quadrada de valor. Então, peraí, deixa eu só colocar o valor 0,2371. Então, o intervalo não conservador me retornou um valor, me retornou estimativa de P, né, da verdadeira proporção, entre 10% e 21%. Tá? Meu P-chapéu tinha dado aproximadamente 15%, né? Acho que tinha sido isso. Aproximadamente 15%, 16%, vamos dizer que 16% está mais perto. Então, aproximadamente 16%, enquanto que o meu intervalo, que é conservador, que é esse aqui, conservador, ele é um pouco mais largo, né? Ele diz que a probabilidade, para eu ter mais garantia, né, de que eu estou cobrindo de verdade, né, até mais do que 97%, eu vou pegar um intervalo mais largo. O intervalo foi de aproximadamente 8% das mulheres com parto prematuro até 23% das mulheres com parto prematuro. Tudo bem? Bom, pessoal, então é isso. Eu já passei até o horário aqui. Eu achei que hoje fosse terminar antes. Bom, então é isso para a aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, é só perguntar. Não sei se ficou muita coisa na aula, mas não sei, pelo menos a gente já passou a parte de intervalo de confiança. Então, não sei, talvez na aula que vem eu faça mais alguns exemplos e comece teste de hipóteses, ou então já entre em teste de hipóteses direto, né? Não sei o que seria melhor. Talvez se eu fizesse mais alguns exemplos de intervalo de confiança só para fixar, acho que 2 aulas acabou ficando um pouquinho corrido, né? De repente seria melhor fazer mais alguns exemplos e aí começar com um teste de hipótese mesmo. Tá bom? Bom, então é isso.